Olá, meus fofos, minhas fofas e minhas fofes. Estamos aqui hoje com mais um Giló com champanhe. E a convidada de hoje é a minha amiga Dayana Souza, que eu fiz favor de chamá-la de Daiane na chamada do inicial do podcast. Então vamos lá, Dai. Boa noite, Tati. Boa noite para todo mundo que está escutando a gente. É isso aí. Bom, eu sou a Dayana, amiga da Tati faz muito tempo. A gente foi na faculdade junto. Tati, você lembra da República? Você lembra como era o nome da nossa República? As primeiras damas do conhece presidente. Jesus, que a gente tinha criatividade naquela época, né? Deus me livre. Então, gente, eu conheço a Tati desde a época da universidade, a gente morou junto, a gente tinha uma república, as primeiras damas do conhaque presidente. Nossa Senhora, para abafar. Bom, então eu conto um pouquinho de mim, Tati. Tenho 34 anos. Ah, escutei o podcast da Jamile. Eu vou me apresentar igual que ela. Eu sou Dayana de Souza, tenho 34 anos. Só que a diferença da Jamile, eu continuo sendo Dayana de Souza, porque eu não encontrei o homem da minha vida. Eu acho que eu não vou encontrar. Assim que é muito provável que eu continue sendo Dayana de Souza por um par de anos, né? Eu acho que você tá Tatiana Toboni para sempre, porque eu não pretendo casar. Eu até tentei, Deus é testigo que eu tentei, mas não dá certo. Acho que meu destino é morrer com esse nome, então vamos aproveitar para ver o que acontece. Bom, então, né? Continuando, 34 anos, Dayana de Souza, tenho um filho de 13 anos já. Eu fui mãe bem jovenzinha, igual que você, Tati, aos meus 21. Então, eu fiquei grávida aí no Brasil e por coisas da vida, minha mãe estava morando na Argentina, em Mendoza. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já tinha pedido a conta do meu trabalho, porque eu tinha a ideia de morar nos Estados Unidos, fazer au pair, e descobri que estava grávida. Então, é aquele momento da vida que todos os nossos planos vêm assim, por água abaixo, que você tem que parar, recalcular e ver o que você vai fazer. E aí minha mãe falou, vem pra cá, eu vou te ajudar, vai começar de zero, né? Porque o pai biológico do meu filho não esteve presente. Então, assim foi que eu terminei faz tantos anos na Argentina, em Mendoza. E aí é que eu gosto do nome desse podcast. Giló com champanhe, porque sempre tem o lado do champanhe, sempre tem o lado do Giló, né? Então eu vou contar, eu vou contar a minha história desde o ponto de vista do champanhe, e depois eu vou contar também desde o ponto de vista do Giló. Qual é o ponto de vista de champanhe? Gente, quem que não quer ir morar em Mendoza? Terra do vinho, os vinhedos, as bodegas. Nossa Senhora, coisa mais linda do mundo. Claro, e aí vem o Giló. Vamos morar na Argentina, economia menos 20. E grávida, grávida, 21 anos. Nada fácil, né, amiga? Claro, e aí tá o Giló e o champanhe. Bom, e assim foi, né? Eu tô adorando que eu ia falar pra você falar um pouquinho de você já começa a sua vida família, você já sabe como é que funciona, a galera que tá vendo tá ótimo. E aí, enquanto você vai contando, já vai depois colocando um pouco como que você lida com a autoestima no seu dia a dia, depois que tudo isso aconteceu. Mas continua contando, vai, vamos lá. Porque quando a gente chega num lugar diferente, é tudo novidade, só que a novidade vai acabando com o tempo, né? E daí começa a vir o dia a dia. E o dia a dia, minha querida, na Argentina não é coisa tão fácil, não. Acho que todo mundo deveria viver na Argentina um momento da sua vida, porque se consegue lidar com aquela economia, eu acho que consegue lidar com qualquer economia do mundo.
É incrível as coisas que o argentino tem que fazer para sobreviver. Eu admiro muito, muito mesmo. Sério, é muito mais Então, difícil que no Brasil? nossa, Tati, você não tem noção. Uma inflação de 50% anual, ou seja, é uma loucura. Você conta para as pessoas do outro país, com países com uma economia um pouco mais estável, eles não acreditam. Primeiro Sim. que eles nem sabem o que é inflação, muitas vezes. E na Argentina, o meu filho, aos 8 anos, já sabia o que era inflação. Meu filho sabe calcular 3 tipos de câmbio, que é o da Argentina, porque você tem o dólar blue, você tem o dólar oficial, você tem o dólar turista, depois você tem o dólar solidário, você tem todo tipo de dólar que você quiser e calcula tudo diferente. Jesus amado. Ué. Bom, e aí foi, né? Cheguei na Argentina, uma mão na frente, outra atrás, grávida. Comecei a trabalhar num call center, foi um trabalho bem de merda, e aí Sim. foi que a parte do giló, né? Então, eu comecei pela parte do champanhe, Mendoza, tudo lindo, tudo bonito, morar no exterior e tudo mais, e aí começou a parte do giló. Uhum. Então, depois meu filho teve que começar a ir na escola, e aí é quando te pega isso de você ser mãe jovem, né? Porque, claro, você chega na escola e tá as mães, os companheirinhos do seu filho, que já são mulheres com mais anos, com uma família estável, com um trabalho estável, e você aí arrancando de zero, parecendo uma adolescente no meio daquelas mães. E aí é quando também começa a pegar o negócio da autoestima, né? Porque você não encaixa. Você não encaixa nas reuniões de pais, você não encaixa no grupo de pais do Sim. WhatsApp. Você não encaixa, cara, e como é que essa gente faz, entende? Para ter tudo organizado, para mandar a merenda tudo bonitinho. Nossa, Tati, um perrengue, porque ainda eu trabalhava sozinha com meu filho, então eu Sim. acordava tipo 7 da manhã, deixava ele numa creche, voltava às 8 da noite, e daí quando ele começou a escola, nunca tinha uniforme limpo. Esquece, eu tinha que comprar um uniforme para cada dia da semana, porque eu só conseguia lavar roupa no fim de semana. Meu Deus. E assim foi com o tempo. E aí essas coisas também te chocam, né? Porque é como que você tem que estar sempre se automotivando. Vamos Sim, para acaba não frente. sobrando tempo pra você se cuidar, se amar, né? Exatamente, você tem que estar automotivando todo tempo. Você está sempre cansada, Tati. Eu estava Sim, sempre cansada, entende? Isso sim. de depilar a sobrancelha, de fazer as unhas, de pintar cabelo, esquece. Eu estava sempre Nossa. exausta. E Eu, justo você, né, que quando a gente se conheceu, você é toda modelo, toda. Jesus, eu não tinha tempo nem de pensar nisso, nem de pensar em me olhar no espelho, em ser vaidosa. Esquece, isso não tinha lugar na minha agenda ser vaidosa, diretamente. Não podia, não acontecia. E olha só que eu acho que muitas mães, solteiras ou não, passam pela mesma coisa, porque eu não quero falar só, ai, não, fui mãe solteira, etc. Não, não é assim. Tem muitas mães hoje em dia que passam pelo mesmo. E passam as Claro. horas do dia, claro, e passam as horas do dia e chegam no final do dia e estão cansadas, cansadas. Você Sim. acha que elas vão ficar aí reclamando das unhas, da raiz do cabelo? Gente, realmente, Não eu tem nem tenho. tempo, né? Não, é que eu não sei como é. Olha, quando eu vejo uma mãe na escola, bem vestida, maquiada, com as unhas feitas, com o cabelo feito, entende? E que lembra o nome e a data do aniversário da professora, eu falo, meu Deus, como é que essa mulher Como faz? assim? Gente, eu não consigo nem conhecer as professoras, meu filho, entende? Eu não Sim, tenho, né, não sou eu que levo ele para a escola, não sei o que busco, porque eu estou aqui metida trabalhando. Como é que essa sim, gente faz? Olha, verdade. meus respeitos para essas mulheres que conseguem fazer isso, porque realmente, gente, 13 anos depois, eu ainda não descobri. E eu acho que eu não vou descobrir. É assim mesmo. Bom, Entendi. E o que eu ia te falar? Deixa eu lembrar. Então, você estava falando, não é mãe solteira mesmo, não. A Suzy, que é uma das meninas que vai participar aqui do podcast,
Ela Uhum, também ela é mãe, ela é casada, só que ela teve gêmeos, ela teve um menino e depois ela teve gêmeas, né? uhum. Então, ela também fala pra gente, ela vai até contar aqui depois a história dela, mas ela também No, relata bastante isso, que pô, é praticamente impossível. Ela até brinca, eu tô cagando, meus filhos estão me do lado, então, tipo, eu não tenho tempo mesmo, né? não, não, senhora. Eu com um, já tô te contando tudo isso, eu não me imagino com três, Tati. Não tem forma de que eu imagine como sobreviver com três crianças dentro da casa. Essas mulheres realmente têm todo o meu respeito. Jesus. Bom, e aí foi. Bom, Então, na Argentina, durante 10 anos, uhum, 12, foram 12 anos na Argentina. Consegui um trabalho bom lá, por fim. E agora faz 4 meses que eu estou morando em Santiago do Chile. E uhum. por essa mesma empresa. Só que agora eu estou numa situação bem de giló com champanhe. Bem de giló com champanhe. Qual é a parte do champanhe? Vamos para a parte do champanhe. A parte do champanhe é que me promoveram. Eu estou numa cidade bonita, eu estou num lugar bonito, um apartamento bonito, estou conhecendo gente nova, gente diferente, entende? Estou saindo, estou Sim, me divertindo. Qual é? Estou pagando as minhas contas, estou conseguindo conta nova, porque a gente sempre faz conta nova. Não adianta. Quando a gente pensa que tem dinheiro para pagar as contas, não, a gente vai e faz conta nova, né? Porque não pior dá. que é verdade. Claro, isso que de nunca dever, não, que coisa mais chata. Bom, então, essa é a parte do champanhe. Tudo muito lindo aqui, eu estou feliz com o meu trabalho, com a gente que eu estou conhecendo. Mas qual é a parte do giló? A parte do giló é que meu filho tem 13 anos, e esse tempo que eu Adolescente. tive na Argentina, Uhum, eu não me casei, mas eu conheci uma pessoa quando meu filho tinha 3 anos de idade, e essa pessoa assumiu a paternidade do meu filho. Então é o pai, né? E sempre foi um pai super presente, realmente uma pessoa que eu admiro nisso. Porque ele não é o pai biológico, mas é um pai de verdade com todas as letras. E o sim. meu filho, ele escolheu ficar na Argentina, com o seu Hum, pai, com a minha irmã tá lá também. E eu vim ele sozinha. sabe. E Hum. eu vim sozinha. E realmente a parte do Giló, tem várias partes do Giló nisso, porque primeiro que nos 13 anos, quando eu fui embora da Argentina faz 4 meses, é como que eu pensei, nossa, eu vou voltar a viver com meu filho de novo. Ele já tem Hum, 13, daqui uns anos ele vai para a faculdade, né? E será que nesses sim, anos que faltam, não sei, serão 6, 7 anos, será que eu vou voltar a viver com ele? Será que aos 13 anos eu tô dizendo, tchau, filho, a gente não vai mais morar junto? Foi bem complicada a decisão. E o pior entendi. de tudo, e o mais chato de tudo, é que como mulher você tem que lidar com muitas coisas que deixam você bem mal de autoestima. E eu vou te dar um exemplo. Porque uma Hum, coisa é que a mãe deixa o filho para ir trabalhar em outro país, e coisa bem diferente é quando o pai vai da casa para trabalhar em outro país. sim, claro. Exatamente. Então você imagina o que que eu estou passando agora com a escola, com as outras mães da escola, com as pessoas que eu conheço, com a minha própria família, Ah, entende? amiga, você acha que eu não Hum. sei? Eu deixei minha filha com 3 anos na casa da minha mãe e fui morar em São Paulo. Ué, E por mera exatamente. hipocrisia da sociedade em que eu vivia, da minha família lá no interior, que eu não podia ser mãe solteira lá, porque envergonhar a família, eu tinha que ir para um outro lugar e minha filha. Só que eu não tinha condições de levar minha filha ficou com 3 anos de idade, porque eu Hum. separei do pai dela e eu não podia ser mãe solteira lá, né? E Uhum. assim, então eu sei, eu entendo. E foi mais difícil ainda, porque ela era criança, ela dependia muito de mim, né? É. Então eu sei que você passa, as pessoas julgam a gente, falam, você abandonou seu filho, que mãe que você é, Exatamente. sabe? É várias, eu entendo Exatamente. perfeitamente. E o giló dessa semana é que o meu filho na escola, eu sabia que isso ia acontecer, né? Daí meu filho na escola foi mal nas notas esse semestre e tudo, então ele foi falar com a professora e disse que ele tinha saudades de mim e essas coisas. Então, Sim. a escola, em vez de vir e falar comigo, pediu uma reunião só com o pai dele.
Uhum. E daí eu recebi, o giló da escola que eu recebi foi um e-mail. Recebi um e-mail da escola me comunicando que eles tinham falado com o pai e tinham, e entre eles tinham chegado à conclusão que o meu filho precisa de ajuda psicológica. Ou seja, a escola e o pai, eles decidiram nessa reunião que o meu filho precisava de ajuda psicológica e me comunicaram. Ou seja, gente, faz 4 meses que eu fui. O resto dos 13 anos eu estive aí, entende? E ele Uhum. continua sendo meu filho. Então é como que eu fiquei assim, puxa, de verdade, como é que é? Como que é isso? Porque eu tomei essa decisão de crescer como mulher, de crescer como profissional, de procurar o meu caminho, que também eu estou fazendo pelo meu filho, porque eu sei que eu vou poder dar um futuro melhor para ele fazendo isso. De Uhum. repente, eu ainda tenho que me encontrar com essas coisas. Hoje em dia, numa sociedade que se crê tão, eh, que progressou tanto em tantos aspectos, realmente eu esperava muito mais. Esperava muito mais. Uhum. Me decepcionou muito com o que eu estou me encontrando nessa situação. Mas aí tá, são coisas que a gente passa, né, Tati? Você Isso passou, eu, acaba afetando a autoestima da mulher, né? Porque a nossa, gente acaba se questionando, né, sobre a nossa maternidade, se a gente realmente está fazendo certo, se vale a pena, né? totalmente. Totalmente, Tati, todo o tempo, Tati, porque eu nunca, não lembro de algum momento na minha vida de mãe que eu possa ter dito assim, Uhum. ai, que super mãe que eu sou. Eu estou fazendo tudo correto. Eu sempre me questionei, eu acho que todas as mães se questionam sempre. Não Sim. sei se existe alguém que diz, ah, não, eu tenho a fórmula secreta do sucesso de criar um filho. Então, Infelizmente tem, mas nunca tem, porque. Mas eu te falo, viu, Dai, por experiência própria, que os nossos filhos, no futuro, eles acabam entendendo. Minha filha hoje vai fazer 25 anos já, eu tô com a filha uhum, enorme, mas ela entende, e assim, é muito engraçado, muito interessante, que ela tem muita coisa que ela faz que ela fala, você me ensinou isso foi o seu exemplo. Eu falo assim, poxa, eu não sabia, sabe, assim, na criação dela, que eu tinha dado aquele exemplo. claro, Que não é que ela dado aquele exemplo, que ela tinha absorvido aquilo para a vida, né? Sim, exatamente. sabe, a base da educação dela foi eu que dei, mesmo eu estando longe. Então, assim, com o tempo, você vai ver que você sim fez a escolha certa, porque também você abriu mão de tudo, você Uhum. acaba ficando frustrado. E essa frustração, essa tristeza, você acaba passando para o seu filho. Então, assim, quando você abre mão, você deixou ele lá, primeiro, escolheu, e segundo, Uhum. você sabia que era o melhor para ele. Eu também, quando deixei minha filha com a minha mãe e fui para longe, eu sabia que era melhor para ela. Então, com o tempo, eles acabam vendo aquilo, porque se você se sacrifica ao extremo, a frustração e a infelicidade que você fica, isso acaba também refletindo na criança mais do que no filho, assim, mais do que se você se você opta por ter outras escolhas, mesmo que não seja estar perto dele, entendeu? Vai ver com o tempo. É verdade, porque a gente também tem o exemplo das nossas mães. A nossa geração tem o exemplo das muitas das nossas mães, falando como geração, elas abriram mão dos seus sonhos profissionais, dos seus sonhos pessoais, Com para certeza. ficar em casa, para criar os filhos, para fazer o que Uhum. supostamente é correto nos olhos da sociedade. E hoje em dia eu creio que existem filhas como eu que olham a sua mãe e dizem: Nossa, mãe, eu só queria que você fosse feliz. Entende? Sim, Eu acho que sim, muitos de com nós certeza. olhamos assim para as nossas mães hoje em dia. Eu também acho que o que você está falando é correto. Essa é uma fase, eu sei que vai acontecer, mas eu acho legal também compartilhar essa experiência, porque eu tenho certeza que tem muitas mães que se devem estar questionando por decisões que estão tomando na sua vida, seja, por exemplo, se separar. Quando uma mãe se Sim, separa, sempre pensa no filho e sempre pensa que ela está fazendo a maior cagada da vida para o filho dela, entende?
Então é muito Às vezes, difícil conseguir. e às vezes a mãe aceita situações com relação ao casamento, assim, de abuso emocional, de abuso físico, de várias coisas assim, por conta dos filhos, e é o que eu falo, você pode ter certeza, não é o que os filhos querem da gente como mãe, porque eles verem a mãe feliz é muito mais triste do que se a mãe estiver longe, mas estiver dando aquele suporte de longe, e ele vê que a mãe é feliz, sabe? É assim. Então, eu acho legal isso para que essas mães que também estão duvidando se estão tomando a decisão certa e também estão nesse dilema de encontrar o equilíbrio entre a sua felicidade e a felicidade e o que é correto, o que a sociedade espera de vocês e o que pensam que é o ideal para o seu filho, que entendam que não estão sozinhos. Ou seja, tem muitas mães como a gente que teve que tomar muitas decisões bem fodas em relação aos nossos filhos e decisões de vida que nos levaram a outros caminhos, às vezes longe dos nossos filhos, separando, indo para outra cidade, se distanciando da família, o que seja. Isso é normal se sentir assim, é normal duvidar, mas eu acho que como mãe, e se essa mãe ama o seu filho, ela pode até estar errada, mas ela vai estar errada tentando acertar. Ela pode errar, mas ela vai errar tentando acertar. E é muito diferente, o Dai, a gente Uhum. abandonar. A gente está longe de um filho por necessidade da vida e a gente dá o suporte emocional, mesmo que de longe, e a gente se fazer presente de outras maneiras, do que você abandonar um filho. Porque você abandonar um filho não é isso. Abandonar o filho é você dar o filho para outra pessoa criar, sair no mundo e nunca mais nem querer saber notícia do seu filho e nem dar mais notícias suas para um filho. Tanto é que tem mães aí que os filhos, depois de adultos, vão atrás, vão procurar, vão saber notícias da mãe depois de 20, 30 anos, coisa que não é o caso. Entendeu? Quando É, você se afasta por necessidade da vida, você está ali presente, você tá pensando com seu filho, você está mandando notícia para ele, você está sabendo notícia dele, você está interferindo na educação dele de uhum. alguma maneira, porque você tá mostrando que você ama, que você continua sendo a mãe. É diferente de Ah, uma pessoa que deixa para os outros criar, entendeu? A gente não tá. Isso não é abandono, é muito diferente. então. E então esse está sendo o meu lado do Giló aqui em Santiago do Chile. Ainda que o lugar é muito bonito, é muito bacana onde é que eu estou morando, estou conhecendo gente nova, estou saindo aqui em uns bares super legais aqui de Santiago, conhecendo lugares bonitos e tudo mais. Só que também eu sinto essa culpa, né? Por exemplo, eu não subo nenhuma foto em Instagram, porque é como que eu já tenho esse público que está me julgando por ter, digamos, abandonado, entre aspas, o meu filho. Então eu Sim. penso assim, puxa, eu não posso mostrar que eu tô feliz aqui. Eu não posso mostrar que eu tô feliz com o meu trabalho, que eu tô feliz aqui nessa cidade, que eu tô feliz em conhecer gente nova, porque essa gente está assim, olha, abandonou o filho dela e tá de farra, entende? Então essa culpa constante em dizer até que ponto eu posso desfrutar minha vida, até que ponto eu posso dizer que eu estou feliz com as decisões que eu tomei, quando essas decisões são polêmicas e são mal vistas pela sociedade ainda, entende? Mas aí você está se preocupando de verdade, o Dai. Hum. De uma mãe que já passou por tudo isso que você tá passando, assim, elevado ao cubo, porque ainda tinha minha família, os Zotobani do mundo, que me julgando e me tacando Uhum. pedra de tudo que é lado. Mas eu falo assim para Uhum. você, um conselho. Bom, é que também a época que minha filha tinha, que eu fui para onde da minha filha, não tinha essa questão das redes sociais, mas o que eu te dou de Uhum. conselho é não se preocupe com o que os outros vão pensar, deixe claro, não se culpe pelo que os outros falam, deixe claro para o seu filho, que é a única pessoa que realmente importa, o que você sente e que você está se divertindo, mas apesar de você estar se divertindo, você não deixa de pensar nem um minuto.
E sabe o que você faz? Fecha suas redes, deixa só para amigos e tira de todo mundo que é tóxico, que você sabe que vai querer te julgar, te apontar o dedo, tira das suas redes, entendeu? Eu fiz isso, eu É. excluí muita gente, porque era muita gente que me apontava o dedo, me julgava. Porque que nem eu nas minhas redes sociais, eu posto foto de lingerie, eu posto foto de no artístico, mas eu faço isso para mostrar para as mulheres plus size que elas podem amar, que Uhum. elas podem se adorar, para mulheres que são fora do padrão, não só as plus size, fora do padrão de qualquer jeito, que elas não precisam ter vergonha do próprio corpo. Só que eu comecei a ser julgado como assim, olha lá, olha o que a Tatiana tá fazendo, que horror. Pessoas chegavam, minha mãe, que horror, olha onde já se viu uma pessoa. Sabe o que eu fiz? As pessoas que iam Hum. lá, eu ia bloqueando, excluindo, porque eu não tenho que dar satisfação da minha vida para essas pessoas. E você tem que pensar isso, sabe? A única pessoa, nesse seu caso aí, que merece satisfação é seu filho. E você vai ver que você conversando com ele, você tendo jogo aberto com ele, igual eu fiz comigo o tempo todo, ele vai te admirar e ele vai entender isso. Ainda mais que ele já é adolescente, mano. E é o que você viveu esses 13 anos da vida dele com ele, você teve ali o tempo todo do lado dele, passou perrengue e tudo, eu te garanto que ele te admira muito, entendeu? E é isso que importa. Caga porque os outros vão falar, os outros são os outros. Tá aí, tá aí. Muito bem. Era o que eu precisava escutar. E tomara que outras mulheres também escutem, porque realmente eu acho que todas as mães chegam num momento e começam a fazer essas perguntas. Até que ponto eu posso desfrutar? Até que ponto eu posso ter champanhe? Até que ponto eu posso tomar um champanhe com todo esse giló que eu tenho? Sim. Você pode, você merece, porque você já passou perrengue pra caramba. Só o fato de você ter, sabe, sido mãe sem o pai dele do lado. Nossa, eu sei, né? Eu vivi uma parte da sua vida junto com você e eu sei a pessoa que você é. Então, Uhum. assim, inclusive por isso que você está aqui. Eu chamei pessoas que eu considero que as histórias de vida podem ser exemplos, podem ser, sabe, espelho para muita gente, tanto no Giló quanto no Champanhe, né? Tanto nos perrengues que nós passamos, quanto no. Porque a gente nunca deixou de estudar, a gente nunca deixou de batalhar, a gente nunca deixou de. Esse lado ontem na conversa com a Jay, a gente estava falando sobre essa tríade que tem da autoestima, que é autoestima, autoconfiança e. Era autoestima, autoconfiança, tinha mais uma. Enfim, mas de você adquirir essa autoconfiança com o passar do tempo, porque a gente sempre batalhou por mais conhecimento. Vocês todas, as 5 mulheres que eu tenho aqui no meu podcast, são mulheres que eu vi estudando com fome de conhecimento, que se formaram na faculdade, que falam mais de um idioma, enfim, sabe, eu acho cada puta. Eu não sei nem sei se eu posso falar essa palavra, mas assim, eu acho cada super exemplo, assim, sabe? Porque Uhum. é isso, é a vida, mano. A gente corre atrás, nem tudo é champanhe, nem tudo é giló. E a gente não deixa cair bola, sabe? Você, esqueci de novo. Era autoestima, autoconfiança e tinha mais um. Não vou lembrar. E é isso. Ai, PT, você e a sua memória. Gente, pra você que tá ouvindo, eu sou uma pessoa que eu nunca usei droga na minha vida, mas eu acho que eu nasci com THC na veia, que eu sou lesada ao extremo. Então, assim, eu esqueço as coisas, tá? Então, vocês vão percebendo as conversas aqui, que muita coisa eu esqueço. Inclusive, tem coisa que eu vivi com as meninas aqui, que ela me conta e eu falo assim, sério, como se estivesse contando de uma pessoa, de uma terceira pessoa, que não sou eu. Porque é assim que Exatamente, funciona. gente. Eu assino embaixo, é assim mesmo, esquece metade das coisas, daí você começa a contar uma história, ela, gente, é sério, a gente fez isso mesmo? Fez, Tati, a gente fez. O Mas que tem que a gente que não fez? da época da faculdade. Gente, nossa, eu fosse living la vida. Nós colocamos em prática a frase living la vida louca, que tem na música do Rick Martin. Tati, lembra do rato no apartamento?
Jesus amado, eu lembro. Eu lembro de tanta coisa. Eu lembro das festas fantasia. Meu Deus. Eu lembro da fantasia que a gente varava a noite jogando tanto, menina. Gente do céu, sempre lembro daquele dia do rato no apartamento que a gente chegou, o edredom pela janela do quinto piso. E o rato Olha, deitado ali. agora conta para os nossos ouvintes a história, né, amiga? Porque senão eles vão ficar boiando. Gente, conto pra vocês. Então, né, a gente tinha a nossa república. De detalhes, eu vou esquecer de metade da história. Então, a gente tinha a nossa república, as primeiras damas do conhaque presidente, morava a Tati, uma amiga nossa, a Mari, e eu. Então, um belo dia a gente começa a escutar um barulho, né, aí na lavanderia. E quando a gente vai ver um rato, gente. Mas era um rato tão bonito, era um rato pequenininho. Um amiguinho, parceria. Bonitinho, mas claro, né, gente? Ninguém queria um rato dentro da casa. O filho da mãe do rato vai e entra no meu quarto. Então, meu quarto tinha um guarda-roupa enorme, lembra, Tati? Um guarda-roupa E assim de detalhe, madeira era tudo enorme. muito organizado, só que não. Só que não. Gente, Então, uma parte dessa época, o meu da roupa era uma geladeira sem motor cheio de adesivo, tá? Inclusive, o congelador da geladeira era a minha sapateira. E nós tínhamos uma cortina de cartão telefônico. Vocês não fazem ideia do que era aquilo. a gente tinha uma Jesus. cortina de cartão telefônico, exatamente. E detalhe uma vez, e eu vou falar aqui, só que eu não vou por quê. Eu não vou falar assim, bom, vocês vão entender. Uma vez nós quase fomos expulsas do apartamento por causa de uma coisa que a cidade plantou na janela. Eu só falei isso. E pronto. E ter dito que as coisas eu não esqueço. Gente do céu, é verdade, quase expulsa a gente por alguma coisa que se fez na janela, exatamente. Bom, então, né, o rato entrou no meu quarto. E o rato, filha, então eu lembro que eu estava sentada, eu tinha uma rede no quarto. Lembra que eu tinha uma rede no quarto, tá? Verdade, verdade. Agora eu lembrei, Tinha eu uma não lembro, rede mas no... agora que você falou, eu lembrei. Ah, que tá boa da memória, Tati. Às vezes, né? Então, e daí a gente passou toda a tarde tentando tirar o rato do meu quarto, mas não tinha forma. Daí eu lembro que eu estava sentada na rede com uma vassoura na mão e o rato, filha da mãe, parecia que tinha superpoder, porque ele praticamente voava de uma porta do guarda-roupa até a outra. Verdade. Ele ficava andando por cima das coisas, né, mano? E o rato ia e vinha e não tinha forma. Daí eu lembro que teve um momento. Ah, claro, e eu tinha o meu edredom na sala, porque eu não podia dormir no meu quarto, porque tava o rato aí, porque a gente fechava a porta do meu quarto, Pra ele não porque empurrar de casa. o rato ficou como 2 dias aí na casa, e a gente não conseguia tirar o rato daí. Então, eu tava dormindo na sala, tava o meu edredom na sala, e de repente a Mari, eu não sei como ela conseguiu tirar o rato do quarto, e o rato foi pra sala. E daí, eu não sei o que aconteceu, eu sei que a Mariana saiu correndo, você também saiu correndo, saiu umas 3 correndo, de repente, a Mariana enrolou o edredom e a primeira coisa que ela fez foi tirar o edredom pela janela. O edredom pela janela, cara. A gente vai o quê? Não quero te dar. Ai, gente, e jogou pela janela. E eu fiquei olhando assim, como isso? Ai, Jesus. E a gente se olhou assim, e agora? E o edredom assim pela janela aí embaixo, jogado na calçada. Ai, Jesus. Ai, Jesus amado, essa foi boa.
Essa foi boa, gente. Ai, É quantas cada histórias a gente tem para contar. Sim, na verdade que sim. Ai, verdade, a ai, gente ai. inclusive precisa se reencontrar e botar as fofocas em dia. Você e a E Mari podiam botar. vir aqui pro litoral, ficar aqui em casa e a gente É, ter ué. esse reencontro. A gente, inclusive, pode convidar a Mariana qualquer dia para participar aqui do podcast também, A gente podia fazer um só de anedotas da nossa tempo de república. Uhum, exatamente. né? Ai, gente, que bom dar risada assim, tava precisando mesmo. Tá vendo? Ai, gente. Então, mas e como você tá assim com a sua. Ai, gente, como que foi que eu falei ontem pra Dinda? Ainda tô tentando lembrar, sabia? Porque era uma coisa muito importante para esse assunto de autoestima. Eu lembro até que eu falei pra ela, nossa, fazem parte da tríade de autoestima, autoconfiança. Eu falei essa terceira ainda, falei, nossa, falei importante agora. Mas eu não lembro se foi. Bom, enfim. E aí agora você acha que você tem tempo de cuidar de você, de se amar, de se aceitar? Olha, na verdade que faz um tempo já. Também a questão também da idade do meu filho, né? Eu acho que todas as mães também sabem que chega uma idade que o filho começa a ser mais independente, a gente começa a ter um pouco mais de tempo. Então, desde um tempo, eu comecei a conseguir cuidar mais de mim, mas eu tive que ser um pouco egoísta também. Eu senti que eu tive que ser um pouco egoísta, porque é como que antes eu sentia que todas as horas do meu dia eu tinha que dedicar à casa, ao meu filho, ao meu trabalho, e se sobrava alguma coisa, era para mim. Se sobrava. E quando eu digo se sobrava, era se eu não estava cansada. Então, depois de um tempo, eu pensei, não, eu tenho que colocar um limite em tudo isso. Eu tenho que colocar um limite no tempo que eu dedico para casa, eu tenho que colocar um limite no tempo que eu dedico aqui para o meu filho, dedico para o meu trabalho, porque é necessário que sobre um tempo para mim. Mas para chegar nisso, a gente realmente tem que pensar dessa forma. Eu vou ser egoísta e eu vou, sabe o quê? Agarrar dessas 24 horas, 1, 2, 3 horas, e vai ser só para mim. Porque realmente, Uhum. se não fosse assim, eu acho que eu não conseguiria ter feito. Ainda que hoje em dia eu acho que eu não sobra muito tempo também não, mas é um pouco mais que antes. Porque ainda que Ô, eu tô amiga, longe, sim. você falou uma coisa muito, mas muito importante mesmo nessa questão da autoestima. Você ser egoísta e separar um tempo para você. Isso falta muito para as pessoas. As pessoas vão se deixando de lado. Nós mulheres, principalmente quem tem filho, quem é casado, vai se deixando de lado pelos outros, né? Eu E é. isso é uma coisa que acaba com a autoestima de todo mundo, porque você vai se deixando de lado e você vai ficando relaxado daí. É o que você falou, você deixa É, de pintar um cabelo hoje, no dia amanhã você deixa de fazer uma sobrancelha, no outro dia deixa de fazer um busto, aí você deixa de fazer as exato. unhas, você deixa de se depilar. Quando você vê, tá num estado que é muito difícil de você conseguir se amar, porque você olha no espelho e É, fala, um dia eu não era isso, agora eu sou isso, e aí, como é que eu faço? Então, você tem que ter esse momento de você, porque é o que eu falei, a gente infeliz, a gente, isso para as mulheres que ouvirem a gente, façam isso, porque a gente infeliz, a gente acha que a nossa dedicação exclusiva vai trazer benefício para quem está à nossa volta, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos companheiros, seja quem for, mas não, porque uhum, as pessoas nos amam, elas vão querer nos ver felizes. E quanto mais a gente deixa de se cuidar, nós vamos ficando felizes. Isso vai refletir na pessoa sim, de algum jeito. sim, de alguma maneira vai começar a influenciar e vamos influir, perdão, né, gente, aqui eu não tenho dislexia, mas essa altura eu já falo metade português, metade espanhol, e mais meus amigos falam que eu tô virando esperta em idioma Minion a essa altura. Então, voltando para isso, é verdade, porque você imagina que você é, digamos,
o pilar, o que faz que a tua casa tenha ordem, o amor para o teu filho, o teu trabalho. Então, você é essa máquina que faz que tudo isso funcione. E se você Sim. não faz o mantenimento dessa máquina, um dia essas coisas vão parar de funcionar também. Entende? Então, é meio absurdo isso de que a gente coloque a gente mesmo no segundo lugar. Mas isso acontece, isso é Você muito coloca comum. no segundo nessas situações, você ainda está colocando num lugar muito privilegiado, porque muitas mulheres que eu conheço se colocam em último, tipo assim, É, vem todo mundo primeiro e eu venho por último, e vão se deixando, e também tem outra coisa, o tempo vai passando, a idade vai pegando também, que nem isso, ontem até a Jamile comentou isso, depois de uma certa idade, quando você engorda, se você quer emagrecer é mais difícil, você fica sedentário, para você voltar a fazer exercícios é mais difícil. Se você pega uma doença, tipo, para você se curar daquela doença é mais difícil. Então, assim, tudo também com o passar do tempo vai ficando mais difícil. Então, se você demora para perceber, você tem que se prestar atenção em você, a tendência é virar uma bola de neve cada vez a gente se sentindo pior, entendeu? exatamente. Isso toda a razão. Então, essa é a mensagem também, né, Tati? Ou seja, primeiro as mães, o que a gente pode concluir primeiro, as mães sempre vão se sentir culpadas porque sempre vão crer que não estão fazendo o suficiente ou que estão tomando as decisões erradas. Mas o importante também é pensar que se a gente toma essas decisões pensando no amor que a gente tem pelo nosso filho, a gente até pode errar, mas a gente vai errar tentando acertar. Eu acho que isso que é o válido. Claro, claro. E segundo também é porque a gente precisa de tempo para a gente. A gente precisa se sentir bonita, a gente precisa se sentir amada, a gente precisa sentir que vale a pena e que a gente está num lugar privilegiado na nossa própria vida, não? Porque não é colocar Sim, só as outras pessoas que a gente chama nesse lugar privilegiado. A gente também tem que se colocar claro. nesse lugar. Né, que nem você falou, se sentir amada. Antes de se sentir amada, se amar. A primeira coisa é se amar, porque se você se ama, você faz isso para os outros. O amor você consegue distribuir ele melhor se você está se amando. Ah, Entendeu? mas Então, se sentir amada, eu posso me amar e me sentir amada por mim mesma? sim, Porque, é exato, claro, porque exato, eu exato. mesma, É que, não, eu claro. não estou falando no seu caso, mas muito quando as pessoas falam Ah, se sentir amadas, eu falo se sentir amada por outrem, né? Então, ok. tipo, não, você tem que primeiro se amar para depois passar isso para os outros, depois ser amado por alguém, porque se você não se amar, nada disso funciona, sabe? Exatamente, assim, até porque eu tenho que continuar me amando, porque eu ainda sou Daiana de Souza, E aí, a, não tem a ninguém para depois de colocar os seus guerra, pontos. uma das damas do CREC presidente, não é para qualquer uma ser dama do CREC presidente, minha amiga. Exatamente, não é para qualquer, não. Então, enquanto eu continuo sendo Daiana de Souza e não tem ninguém que me ame por mim mesma, eu vou ter que me amar eu mesma. Claro, É o que claro. tem para hoje. Mesmo porque o nosso amor próprio é aquele negócio, me, myself and I, né? Eu mesmo e Irene, assim, tipo, não tem ninguém que pode fazer isso pela gente, se não for a gente mesmo, não tem opção. Aqui tem uma expressão que é assim, ser joísta, ou seja, yo e ser joísta. É como dizer, eu não quero dizer que mas eu fiz tal coisa. Então, ser joísta seria assim, yo É no quiero egoísta, ser né? joísta, sí, yo no quiero ser joísta, pero yo me amo a mim mesma. Então, é mais ou menos essa a ideia. Sim. Ah, mas é o que Hum, tem, é o que tem no final das contas, porque só assim mesmo que a gente consegue ajudar todo mundo em volta da gente e tem que se colocar em primeiro lugar, não tem jeito. É óbvio que quando a é, gente tem filho, a gente acaba colocando o filho em primeiro lugar, mas a gente tem que ter, mesmo você colocando o filho em primeiro lugar, você tem que tirar aquele espacinho para você.
E você vai ver que com o tempo o seu filho vai te agradecer por isso. Por Isso é mais que agora verdade. você não enxergue isso, mas com o tempo você vai enxergar assim, ainda mais que ele já está adolescente, você consegue explicar, ele consegue entender. Se a minha filha Ué. tinha 3 anos e conseguiu entender, o seu filho com 13 vai entender também. Ué. E é verdade, eu noto muito isso de como eu vejo a minha mãe. Eu realmente, hoje em dia, eu vejo a minha mãe e puxa, eu penso, nossa, mãe, por que que você não foi ser feliz enquanto podia? Entende? É como que eu sinto esse peso de que a minha mãe não tenha sido uma pessoa super feliz. É como que eu me culpo como filha, pensando, puxa, Então, é isso que eu tô falando que acontece com os filhos. Se você abrir mão de claro, você pelo seu filho vai se culpar, seu filho vai sentir. É isso que eu tô falando. é, Por isso que a gente não calma, pode achar que tem que aceitar tudo de um marido só porque ele é o pai do nosso filho. A gente não tem que se deixar de lado, porque é isso que você tá falando. Aí você falou tudo aí, você falou tudo. Você respondeu tudo que nós conversamos aqui nessa sua frase que você se sente culpado. É isso, a criança sente, cara. O filho sente. Então ele fala: por que que eu fiz isso com a minha mãe? No fundo ele pensa isso. Por que que eu fiz isso com a minha mãe? Por que que eu impedi ela né? de ser feliz? Ele acha que ele atrapalhou, entendeu? Agora, se você vai fazer suas coisas e mesmo assim você demonstra pro seu filho que você ama ele vai falar: não, minha mãe tá fazendo o que é melhor para ele, que consequentemente vai ser o melhor para mim. E Ué. aí é por aí, a gente não pode, é isso aí. É isso aí. Só que a gente tem que ver que também na época da sua mãe, numa época, é que eu sou. Quantos anos você tá, Dai? 34. 34, eu sou 7 anos mais velha que você. Na época da minha mãe, que é uma geração anterior à da sua, mas mesmo a sua Uhum. mãe ainda pegou isso, a gente tem que ver que na época delas, as coisas eram mais difíceis. E nós temos que agradecer que nessa sociedade que nós temos, pai e mãe separado já não é uma questão, mãe solteira já não é uma questão, mãe nova já não é mais uma questão. Assim, não que nós não tenhamos pego resquícios disso. Óbvio que Uhum. pegamos. Mas eu estou falando assim, nós já enfrentamos uma sociedade que aceita bem mais esses valores do que a sua mãe pegou e antes dela a minha mãe pegou, sabe? Porque a Nossa, gente vê assim, que na época das nossas avós, as mulheres eram 100% reprimidas, assim, num nível que elas aceitavam estupro, aceitavam espancamento, aceitavam o cara botar outra mulher dentro de casa, aceitavam coisas inimagináveis por uma família. Hoje em dia a gente tem que dar graças a Deus que a gente pode priorizar, né, amiga? exatamente, Tati, e adorei o ponto que você tocou. Eu acho que para nossa próxima conversa esse seria um ponto super legal de abordar, que é também como essas mulheres daquela época, eu estou falando da minha mãe, das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós, como foi para elas acordar quase de um dia para o outro numa sociedade que disse basta. Sim, Você se imagina, Tati? Porque eu penso na minha mãe, puxa, minha mãe passou por cada perrengue quando era ela criança, quando foi sim, adolescente, e de repente ela acordou numa sociedade com hashtags, com Me Too, Nenhuma Menos, e sim, todas essas protestas, e de repente elas acordaram e perceberam, assim, de um dia para o outro, como se fosse um tapa na cara. Puxa, tudo isso que essas mulheres estão reclamando é um crime? E me sim, aconteceu tudo isso? sim, E eu nem reclamei? O que que eu sim. faço com isso agora? O que que eu faço com esse passado? Eu posso sair e reclamar? Posso, mas o que que vai adiantar? É, Posso sair e fazer e contar para os meus filhos? Sim, mas que eu chego assim e jogo essa bomba na minha casa dizendo: "Ah, me aconteceu tudo isso. A mim também me estupraram, não sei, meu pai me fez isso, meu tio me fez aquilo". E quê? Que que essas mulheres fazem com essa verdade, Tati? sim. Ah, mas eu acho que a gente não é nem bem por aí, porque eu acho assim que o que aconteceu, infelizmente, passado, você não tem o que mudar. Se olhar para o passado, sabe, principalmente onde machuca muito, é você chorar por uma dor que você não vai conseguir curar.
Eu acho que a gente tem que. Eu acho que é até interessante a gente abordar isso, mas o ponto de vista que o prisma que a gente pode pegar dessa situação é como essas mulheres se adaptam no dia de hoje, entendeu? Mediante a tudo isso. E como nós, mulheres, que já. Bom, se bem que eu sou dos anos 80, eu ainda passei por essas mudanças, né? Quem é de 85 para frente, principalmente que é de 90 para frente, já pegou uma sociedade N vezes mais evoluída e já mais estruturada da forma que nós conhecemos hoje do que eu mesma peguei, mas enfim. Então, eu me adaptei, porque quer queira, quer não, eu acabei vivenciando essas mudanças e acabei me integrando a elas, né? Só que assim, então como nós, com toda essa liberdade, a gente usufrui disso e como a gente enxerga esses exemplos de abuso que houveram no passado e o que a gente faz para mudar mediante ao que a gente tem na sociedade agora, assim, mediante as coisas que a gente vive na sociedade hoje. Porque a gente tem que ver que ainda muitas mulheres aceitam abuso, muitas mulheres se calam mediante a muitas situações, por N motivos, inclusive pelos filhos, como nós mesmos falamos aqui, por essa culpa. Essa culpa que você pôs é uma coisa muito bonita de ser exposta, assim. Porque quantas e quantas mulheres não sentem essa culpa e quantas mulheres não deixam a sua autoestima de lado, não deixam a sua autoconfiança de lado, não deixam de se amar, não deixam de se cuidar, não deixam de se informar, sabe? Até isso elas deixam de lado por causa de achar que isso é o melhor para a família e para os filhos, e não é. Então a gente, sabe, abordar esses pontos e colocar isso à luz é muito importante. É muito importante. Porque a sociedade está mudando cada vez mais, está se tornando uma coisa cada vez mais liberal e muda com uma velocidade que é até difícil da gente acompanhar. E se nós não nos adaptarmos e não trabalharmos para que outras mulheres que não estão acompanhando isso se adaptem também, sabe, a gente não vai estar fazendo a nossa parte. Eu acho que principalmente a gente aqui tendo canal de mídia, acho que é importante a gente abordar isso. Verdade. Toda a razão. Falou Tatiana Ottoboni, alias Quebra-Barraco, alias PT, alias Primeira Dama do Conhaque Presidente. Porque o conhaque presidente, ninguém comenta isso, mas o nosso conhaque presidente, ele era polígamo, que ele tinha 3 primeiras damas. Eu acho que esse é um ponto que a gente devia dar nesse podcast. A gente tinha uma república super liberal, Tati. A gente estava avançado, a gente estava em frente no nosso tempo. Só quem viveu aqui sabe, amiga, histórias impublicáveis. Jesus amado. Rodízios jamais vistos na vida, trancas jamais jogados e por aí vai. Foi um prazer ter essa conversa com você. Semana que vem tem mais. Espero que as pessoas ouçam, que as pessoas gostem. Compartilha com seus amigos, eu vou compartilhar com os meus. E vocês que estiverem ouvindo, também compartilhem. Vamos fazer esse podcast chegar quanto mais pessoas, melhor. Aliás, vamos fazer todos os podcasts aqui do canal chegarem, porque, como eu disse, são 5 mulheres muito diversas, 5 histórias, 5 pontos de vista sobre os mesmos assuntos. E é isso. Amei falar com você. Igualmente, Tati. Na verdade, é sempre um prazer falar com você. Como que a gente conversa e os anos não passam. Isso é super bonito. E arrasa nesse teu podcast. Eu acho que é super importante a tua maneira de influir também na sociedade, de falar da autoestima, de falar com as outras pessoas assim de frente, porque sempre passando essa mensagem bonita de que
a gente tem que se querer, a gente tem que se amar, e realmente você é um exemplo disso, e eu posso assinar embaixo que, nossa, realmente estar perto de você é como um, não sei, é uma injeção de boa onda, de bons sentimentos, de boa vibra. Então, realmente, parabéns, você merece. Ah, valeu, Dai. Então, gente, é isso. E até amanhã. Um Um beijão. beijo, tchau, tchau. Pra você, Dai, até semana que vem. E para vocês, ouvintes, até amanhã com o próximo podcast.